Segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O maravilhoso Evangelho de Jesus caminhando sobre as águas. Um evangelho cheio de pormenores sugestivos e eloquentes. É Mateus 14, 22-36. Depois de o povo ter ficado saciado, Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a segui-lo para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E, depois de despedir a multidão, subiu sozinho ao monte para rezar. Ao cair da noite, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já ia muito longe da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus aproximou-se deles caminhando sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo caminhar sobre a água, assustaram-se e gritaram de medo, dizendo que era um fantasma. Jesus disse-lhes imediatamente: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Pedro respondeu-lhe: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre a água." Ele disse-lhe: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre a água, aproximando-se de Jesus. Mas, ao sentir a força do vento, teve medo. Começou a afundar-se e gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Logo que subiram para o barco, o vento acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré, e os homens daquele lugar mal o reconheceram. Espalharam a notícia por toda aquela região e trouxeram-lhe todos os doentes. Pediam-lhe ao menos poder tocar na orla do seu manto, e todos os que a tocavam ficavam curados. A maravilhosa cena de Jesus caminhando sobre as águas. Pedro tentando fazer o mesmo. O vento contrário. O medo que se fazia sentir no ambiente, o afundamento nas águas, a adoração final dos discípulos. É uma autêntica síntese da vida da Igreja e do caminho espiritual de cada cristão. E é Santo Agostinho, mais uma vez, quem resume magistralmente toda esta passagem, com uma imagem que ficou entre os grandes ensinamentos espirituais da tradição da Igreja. Santo Agostinho diz assim: "Se o vento se torna mais forte, se as ondas se levantam, não desvies os olhos de Cristo. Enquanto olhares para Ele, caminharás sobre as águas. Se olhares para o vento, começarás a afundar-te. Mas, ainda então, clama: Senhor, salva-me." E a mão que sustentou Pedro levantar-te-á também a ti. Insisto que este é um dos textos evangélicos mais sugestivos para explicar a vida espiritual. Por quê? Porque o cristão não é chamado a viver sem tempestades, não. Somos chamados a aprender a atravessar as tempestades com o olhar fixo em Cristo. Há um ditado que diz que a vida não consiste em esperar que a tempestade passe, mas em aprender a dançar à chuva. Bem, isto, como se faz? É uma questão de otimismo. Não, não é uma questão de mero otimismo. É uma questão de vencer o medo com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Viver na presença de Deus em todas as situações, em todas as provações, em todas as tempestades, em todos os temporais, viver na presença de Deus. Isto é, sustentados pela graça. Jesus sustém-me, além disso, em comunhão com a Igreja. Não estou sozinho nesta provação. A Igreja está comigo neste barco sacudido pela tempestade. Estamos todos, somos um só, apoiamo-nos mutuamente, ajudamo-nos a confiar em Jesus. Por isso, esta é uma imagem sugestiva da vida espiritual de um cristão que tem de aprender a dizer: "Coração de Jesus, em vós confio no meio de todas as tempestades. Sei que tu estás comigo. Ajuda-me a viver na tua presença e a não vacilar. E peço-te também que eu saiba acolher a tua amorosa correção."
Homem de pouca fé, porque duvidaste, aprenda a confiar em mim, diz-me Jesus, para vencer os meus medos e fazer este ato de confiança e abandono no meio de todas as provações. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós.